Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Cheguei. Vamos aguardar o pessoal chegar, mandar os aviões, né? Pra gente estudar aqui o Homem Integral, tá? Que é a 8ª parte, certo? Vamos aguardar aqui, vou mandando avião aqui. Pra quem quiser entrar. Pronto. Gurizada espírita já entrou, Clarinha, a Luísa. Eu vou chamar já já. Deixa eu colocar uma coisinha aqui pra eu ter acesso ao texto. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo bom? Eu esqueci de colocar o texto aqui. Mas tudo bem. Eu lembro do que a gente vai falar hoje. Vamos chamar aqui os convidados. Tô sem acesso ao texto aqui. Mas tudo bem. Vamos lá, vou chamar. Discípulo espírita, tudo bem com você? Olá, Gláucia. Vamos chamar. Chamei. Oi. Boa noite. Tudo bem? A Luísa com seus filtros. Eu estava procurando o seu filtro. Boa noite, Babi. Boa noite, Anderson. Eu estava procurando o seu filtro de com óculos. Borboletas, mas não tenho de borboletas. Clara, a Sávio, Renata aí entrou, Daniele, Ana. E aí, meus queridos? O Sávio também chegou. Tudo bem com vocês? O Sávio que acorda super cedo, hein? Eu também tô acordando muito cedo. Essa semana tá bem puxadinha. Amanhã é outro dia puxado. Aí vamos embora. Muito bom. E aí, meu filho? O guri aí tá bem? O tio Aloysio Tô ótimo, e vocês? Tô bem cansadinha hoje, mas vamos embora tentar raciocinar aqui hoje. Olha certo. Meu olho quase não abre. Tá? O máximo que eu abro é isso aqui. Então. Quem chegou aí também? Olha só, a Ana, faz tempo que a Ana estava sumida. Com certeza. Também. Regina, tia do Marquinho. E a Gláucia, do Mensagem de Paz e Luz, uma querida amiga do coração. Está sempre fazendo as nossas repostagens com muito amor, com muito carinho. A gente tem muita gratidão por ela. Fazer esse trabalho também de dividir o trabalho que a gente fala assim, quanto mais você divulga, melhor ele vai ser divulgado, né? Isso. A gente vai espalhando, né? Tá vendo? Mais um pleonasmo para a nossa coleção. Quanto mais a gente divulga, mais ele vai ser divulgado, né? Óbvio. Minha câmera hoje não está colaborando. Tô bem embaçada, acho que é o filtro. Mas tudo bem. Deve ser. Ô, Luísio, como é que você coloca essa moldura aqui? Qual moldura? A da live. Moldura da live? Tipo, o que divide as nossas telas, não é você que coloca? Não, é o próprio Instagram que faz. Automático. Se tiver 4 pessoas, vai ficar 4 com essa moldurinha aí. Entendi. Vocês também estão emoldurado. Que legal. Gente, vamos, né? Porque o tempo urge, né? O Anderson não, o Sávio falou para você passar um paninho sei ali não, no fio, eu acho na que tela. Não sei o que está acontecendo não, vou até olhar. Mas tudo bem. Eu acho que é a distância, ó. Tá mais limpinho aqui. Vou ficar aqui. E vamos começar aí, quem vai fazer a prece. No finalzinho a gente divulga os trabalhos. Eu posso fazer a prece inicial e o guri faz a final. Pode ser, guri?
Pode ser. Enquanto uma música aí no final, boa. Queridos amigos, vamos então convidar a todos para que a gente possa serenar os nossos ânimos, entrar em sintonia com a espiritualidade maior, com os nossos protetores, com todos os protetores queridos desses amigos que estão aqui junto a nós, rogando a espiritualidade maior que possa nos intuir na divulgação da mensagem da noite. Jesus esteja sempre conosco, nos protegendo e abençoando, e que assim seja. Que assim seja. Assim seja. E o início do capítulo aí começa com... Qual o título da primeira parte, né? Oitava parte, no caso, né? Aí a primeira partezinha que inicia. Quer ver que vai ser eu? Eu posso fazer o do meio, eu falei para vocês, né? Eu prefiro, ou posso fazer o começo ou posso fazer o final. A gente vai tentar dividir aqui uns 15 minutos cada um para não se alongar muito. Quer começar, Luiz? Já adianta para você, porque você tem uma live, né? Ou então, tenho live às 10 e eu preciso sair. Ou então quer falar, Anderson? Quer ir, Anderson? Vocês que sabem, posso ir? Pode falar. Então vai você. Então vou eu. Primeiramente, boa noite, meus queridos e queridas. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai estudar, então, os capítulos da oitava parte, como a Babi já citou. E o capítulo que eu fiquei de estudar junto com vocês é o capítulo 22, lá da obra O Homem Integral da Joana, que tem como título Mecanismos de Evasão. Esse capítulo, ele provavelmente vai fazer parte de algum momento das nossas vidas, porque todos nós passamos por um processo de amadurecimento do pensamento, do nosso comportamento. A gente vai ali da fase de criança para adolescente e a gente vai, aos poucos, assumindo algumas responsabilidades ou não. Depende de como nós somos educados, do grupo familiar em que nós nos encontramos. A Joana fala que um grave problema, né, que a gente, ser humano, pode desenvolver é nesse período de infância migrando para a adolescência, que é a fase de assumir responsabilidades, que ela cita como infância psicológica. A gente tem um momento para tê-la, porém, muitos de nós têm dificuldade de progredir dessa fase para a próxima, que é onde a gente não pode mais dar desculpas, que a gente não pode se vitimizar, a gente tem que assumir riscos, a gente, ao invés de perder, a gente tem que assumir a coragem e enfrentar, né, as consequências das nossas próprias atitudes, dos nossos próprios pensamentos. A Joana, ela fala que essa infância psicológica, ela é desenvolvida por várias questões. Por ordem familiar, quando os pais eles são super protetores, né, querem proteger os filhos dos perigos, acham que eles não estão preparados para, enfim, ir para o mundo. E a própria Joana, no filme dela, fala para a mãe do Divaldo, quando ele precisa ir para Salvador, que ela criou o filho para o mundo, né? E as pessoas que conhecem o Divaldo sabem o amor que a gente tem por ele, não só por ele, mas, enfim, pelas outras figuras que a gente conhece, que divulgaram a doutrina e hoje são para nós como exemplo, que aquela mãe criou o filho para o mundo. E nada mais, os pais nada mais são do que aqueles educadores iniciais daquela fase, naquele processo, né, de amadurecimento dos filhos. Mas a gente entende que cada ou se tem não dão valor, enfim, tem uma série de casos e cada caso tem um decorrer, né? Mas o que a Joana quis trazer aqui é quando os filhos, né, eles não passam por essa transição do período de infantilidade para a fase em que são necessárias assumir as responsabilidades. Até aí, alguém quer comentar alguma coisa?
Só dar um recado antes, o Sábio está perguntando o tema da live. Babi, acho que não fixou o comentário. Não, vou fixar agora. Estou escrevendo aqui. Abri o PDF no computador, vou escrever, né, gente? O Anderson, eu achei interessante essa observação sua, dizendo assim, que se criar os filhos para o mundo, né? Realmente. A gente sabe que esse é o processo e todos nós passamos por esse processo na condição de filhos quando a gente, né, se torna adulto e aí a gente vai ou se casar ou trabalhar fora, estudar fora, vai ter uma modificação a saída do filho do seio familiar. E isso realmente ela é uma coisa que mexe muito com as nossas estruturas, seja estando na condição de pais, estando na condição de filhos. Embora a gente possa saber tudo isso, é difícil a gente se desapegar, salvo aquelas situações que você tem numa família, que não tem uma unidade familiar muito próxima, não nutre um amor, um carinho muito próximo, então realmente fica difícil esse desapego. E a gente percebe que na natureza já é um pouco mais solto nesse sentido, né? Quando chega um determinado momento, os filhos as crias, né, já vão seguindo o seu caminho. Eu acredito que no gênero animal, né, de que a gente faz parte, nós somos, acho que, os únicos ainda que somos tão apegados ainda a esta vivência familiar ainda, não é? Exatamente. A natureza, ela demonstra isso com muita propriedade, né? Que existe um tempo em que que o ser, né, encarnado, ele nasce, ele se adapta ao ambiente, ele começa a criar afinidade com aquela rotina, com aquele grupo, e chega um momento em que ela precisa andar com as próprias pernas, né? Ser responsável pelas suas próprias atitudes, tomar suas próprias decisões, e que nem sempre isso na visão espírita é um pouco irônico, mas nem sempre a gente vai ter o pai e a mãe do lado da gente para nos orientar. Então, justamente, eu acho que o mundo animal demonstra isso para preparar, né? Tem a questão também que a gente pode fazer uma correlação da borboleta. A gente vê lá ela passando o trabalho, tentando sair do casulo, se desenvolvendo, passando pelo processo da metamorfose, mas se a gente tentar interromper, entre aspas, ajudar, a gente pode impedir dela se realmente transformar, chegar na fase de perfeição, digamos assim, né? Então, eu acho que existe sim a necessidade desse cuidado, dessa proteção, da educação, da condução para um mundo, né, de disciplina, né, por parte dos pais, educando os filhos, mas a gente precisa que, mais do que nunca, os pais tenham a consciência de que quanto antes os seus filhos desenvolverem a sua autocobrança, né, a responsabilidade para com as suas atitudes, os seus comportamentos, lá na frente a gente vai ver um reflexo disso. E é o que a Joana quer nos indagar nesse capítulo, né? Existem uma série de consequências quando as crianças, né, os jovens, não passam por esse processo de transição. E aí a Joana, né, descreve inúmeras consequências, né? Mas como eu estava falando antes, o ponto inicial é justamente nessa fase de migração, de transição, de faixas etárias ali. É interessante visualizar esse desenvolver como uma escada. Quanto mais degraus o filho vai subindo, mais a mãe tem que ir liberando, né, essas capacidades dele tomar suas próprias decisões. Tem mãe, gente, que eu conheço, e eu não julgo, mas eu levanto a questão para a gente refletir, que, por exemplo, arruma a cama do filho, já adulto, lava, dobra, passa, estende, limpa o quarto, sabe? Uma vez eu questionei um amigo meu e eu perguntei para ele, cara, por que tu não ajuda a tua mãe? E ele disse, para que se ela já faz tudo por mim?
Então, acaba que um vai justificando o outro. Meu filho não faz, eu faço, eu não vou fazer porque a minha mãe já faz para mim. E isso acaba criando uma super dependência que lá na frente, em algum momento, isso vai se refletir. Então, gera-se uma série de distúrbios psicológicos, né? Pode acontecer, pode não acontecer, existem exceções, mas a tendência é de não ser nada agradável, porque tu já conta com aquilo, tu não sente a necessidade de tu te esforçar, e a Joana fala em uma das frases, o ser se torna tão mimado que ele exige em ter e se recusa em se esforçar para ter. Então, é algo bastante conflituoso, assim. Quando isso entra no psicológico da pessoa e ela entende que as pessoas devem isso para ela, que ele é o centro das atenções e que ele precisa ser assistido, ele não vai buscar isso lá fora porque ele já tem. Vocês querem comentar alguma coisinha? Com certeza. Muitas coisas. Conheço Então pessoas vai, da Babi, família, né? Não vou expor aqui porque acho desnecessário. Acho que cada um tem um tempo, né, de maturidade. Mas eu conheço, né, uma mãe que ela, né, teve um passado aí, é muita história, se eu for contar aqui é muita história. Mas ela teve um passado meio que sofrido. Perdeu muitas pessoas da família, é muito carente. Teve um filho que ela não deu tanta atenção, deu, né? Só que ela teve outro filho e ela, tipo, coloca aquela atenção e aquele cuidado em excesso para esse filho. Entendeu? Aí esse filho tá numa idade já que já pode fazer algo para ajudá-la. Já é maior de idade, inclusive. E ela sobrecarrega, ela já é idosa, ela sobrecarrega demais na casa. A casa, inclusive, é um pouco grande, né? Conheço. E ele fica o tempo todo ali e também não pode julgar, né? Mas fica o tempo todo ali no celular ou então fazendo alguma coisa. Não ajuda, não colabora. Então eu penso o seguinte, também não pode comparar, tipo, eu, da idade mesmo mais nova que ele, eu já fazia tudo dentro de casa. Aí também não pode comparar. Porque eu sei que cada um tem um problema, pode ter algum problema, uma depressão, alguma coisa, a gente não sabe também. Por isso que tem que ter essa atenção, mas também tem que ter esclarecimento com a pessoa. Olha, o que é que você está passando? Como é que eu posso lhe ajudar? Você pode fazer isso, isso, isso e isso. Colabore um pouco mais, né? A gente tem que ir atrás das coisas, fazer a nossa parte, né? Para que também as pessoas vejam, não nem para as pessoas, mas para você mesmo, para as pessoas verem realmente que você tem capacidade de fazer alguma coisa, que você pode doar, servir de alguma forma, porque Anderson falou agora que essas pessoas, infelizmente, a maioria são adolescentes, ou adultos até, que ficam o tempo todo fechados ali e não têm a iniciativa de servir, de ajudar. Né? Acha que está tudo ali na porta, tudo ali... Trava, vou fazer... Ah, voltou, eu ia fazer um comentário aí, mas tudo bem, então. Inclusive, infelizmente, a situação é essa. E minha vontade é de ajudar, só que eu lembro do seguinte: essa pessoa é responsável por essa adolescente. E eu não posso meio que me meter, não posso meio que falar alguma coisa. Já foi falado, inclusive, já aconselhado, só que a pessoa é ali que tem que tomar atitude. A gente não faz nada por ninguém. Mas o próprio Divaldo já fala, Babi, se a gente não pode plantar violetas no jardim da vida, promovendo coisas boas, então que sejamos nós quem ora pelas pessoas que não conseguem plantar. Sim. É o que eu estou fazendo. Tem eu casos pensei que você ia mandar plantar violetas. Não tem como. Tem casos que você pode só orar mesmo. Exatamente. No caso dessa pessoa, já que a gente não pode ir lá ensinar a plantar as violetas, a gente ora por ela. Isso. Tá certo. Tolerância. Só fazer uns comentários aqui que a Débora falou que não podemos viver a vida dos filhos e tem que deixar crescer. E o Sávio fala que Joana nos chama a atenção sobre o papel que cada membro tem dentro da família. E quando os papéis se confundem, geram ruídos na comunicação e depois os confrontos. Exatamente.
A Ana está dizendo aqui que eu falei sobre isso na live de ontem. É verdade, né, Ana? Nada por acaso. Tudo está interligado e a gente percebe que tem tudo uma relação mesmo dos temas. O próprio Sávio fez uma live esses tempos, que a Babi me mandou o convite. Ele falou muito sobre isso, do tempo das coisas, né, acontecerem. Se eu não me engano, ele fez uma analogia com a semente, né, Babi? E ele falou que, enfim, cada semente tem o seu tempo ali para se desenvolver. Às vezes é a mesma semente, é o mesmo solo, mas se desenvolve em tempos diferentes. Então a gente que é pai, que é mãe, né, às vezes até irmão mais velho, primo, que tem esse contato, a gente tem que estar atento a esse tempo, né? Seja para alertar o pai ou a mãe, ou até mesmo para contribuir para aquele ser que está se desenvolvendo. Porque chega um tempo que é necessário que essas atitudes sejam tomadas. Porque é o momento de cuidar. Por exemplo, a gente não vai deixar para regar a semente quando ela já tiver flor. É um processo, a gente tem que cuidar desde o início. E para tudo tem um tempo. Se a gente passar desse tempo, a gente acaba gerando algumas consequências que poderiam ter sido evitadas por gestos bastante simples. Eu falo igual um papagaio, né, gente? Podem falar. Eu já tô saindo da Dory. Pode que adiantar, se quiser. Tô saindo da Dory. Só fazer um paralelo da semente, eu acho um tópico muito interessante, que é o seguinte. Nós podemos saber quantas sementes existem dentro de uma planta, dentro de uma fruta, desculpa. Nós podemos contar quantas sementes tem dentro de uma fruta. Mas só Deus sabe dizer quantas árvores darão cada semente, quantas frutas darão cada semente, né? Alguma coisa assim. Que legal. Então tem tudo o tempo certo e o tempo de Deus é importante. A gente tem que ter paciência, né, para isso, nesse tempo aí, o processo. Gente, vocês vão me puxando a orelha se eu estiver passando meu tempo. Quanto tempo eu tenho? Olha, já vai dar 9. E eu entrei de 8, um pouquinho depois de 8h30. Tá, então eu tenho mais uns 5 minutos? Pode ser. Pode ser? Pode ser. Tá. Pode ser. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Não. Boa noite. Neves, seja muito bem-vindo. Antônio, Verinha. Bem-vindo, gente. Obrigado pela companhia. Boa noite. Então, a Joana, entre essas consequências, ela fala que o adulto, quando ele passa por reformulando, quando ele não passa por essa transição de amadurecimento, ele começa a ter características como medo, instabilidade emocional, ele pode ter ciúmes das pessoas, porque ele entende que as pessoas precisam ter um comportamento, mas ele tem outro comportamento que ele, enfim, aprendeu a ter daquele jeito, e ele acredita ser o certo, muitas vezes, mas por ver as pessoas de grupos diferentes, com comportamentos diferentes, ele acaba sentindo esse certo ciúme e desenvolvendo essa instabilidade psicológica. Uma das coisas também que essas pessoas desenvolvem é a não superação de crises da infância. Ou seja, todos esses processos que eles acabam passando, né, enfim, seja com seu pai, com a sua mãe, lá na frente isso vai desenvolver esses pequenos distúrbios, né? Então ele vai sempre achar uma pessoa para super depender. Digamos, né, que num cenário seus pais desencarnem. Aí eles vão lá pro tio e se acomodam naquele cenário, super dependendo dessa pessoa, ou do avô, ou da avó, e assim sucessivamente, porque ele não sabe ser independente, né? Então ele sempre cria essas figuras domésticas. E quando ele é levado a tomar alguma decisão, porque geralmente eles fogem, eles vêm com os mecanismos desculpistas, né? Eles vão dando desculpas e a sua busca, naturalmente, vai ser sempre por necessidades falsas. Porque o que acontece? Se ele se sente na necessidade de só receber e não se esforçar, ele acaba
não desenvolvendo algumas capacidades que a Joana fala como essenciais para que a gente progrida. Ele não vai ser uma pessoa solidária, porque ele vai achar que só ele precisa. Ele não vai desenvolver a caridade, porque a dor dele vai ser maior do que a dor dos outros. Ou ele não vai considerar isso, mas também vai ter uma postura fria com relação à dor do outro. Ou seja, não vai desenvolver empatia e vai acabar entendendo que ele tem mais direitos e não tem deveres. Tem uma parte do Livro dos Espíritos, que é lá no capítulo 3, que fala sobre a segunda lei do trabalho, que o Kardec pergunta para os espíritos. O que é trabalho, né? O que a gente pode entender por trabalho? Ele fala que é qualquer ocupação útil. Pode ser considerado um trabalho. Então, a partir do momento que o ser humano não desenvolve nenhuma ocupação que seja útil para o outro ou para o seu próprio progresso, acaba que ele está indo contra essa lei natural, né? Essa lei divina. Essa seria a questão 675. E na questão 673, o Kardec indaga os espíritos. Por que o homem é imposto ao trabalho? E aí os espíritos respondem. É uma consequência da natureza corporal. É uma expiação e, ao mesmo tempo, é um meio de aperfeiçoar a sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. Então, ele acaba não só abrindo mão de uma série de princípios que vai auxiliar no progresso dele como espírito, mas como ele também vai deixar de cumprir uma das principais leis, que é a lei do trabalho, que vai auxiliar não só ele, mas o coletivo, o grupo que ele se encontra, e etc. Gente, eu tô com uma sobrinha aqui, ela não para de me arranhar. Deixa eu mostrar. Faz parte do desenvolvimento aí. Ah, uma sobrinha. Eu achei que era uma gata. Não, agora é uma cachorrinha. Essa é a Cacau, prazer. Meu Deus do céu. Prazer, não pessoal. Morder. Ela tá arranhando a minha perna. Aí a fase essa é uma fase boa, é a melhor fase. Essa é a fase que a gente tem que educar, hein? Tem que ter paciência, também energia pra brincar. Então, para encerrar, gente, eu acho que se a gente for estudar cada capítulo, a gente vai entrar à noite estudando, porque a cada parágrafo a Joana ela traz inúmeros ensinamentos. Mas eu vou encerrar com a leitura de alguns pequenos parágrafos que ela faz o fechamento do capítulo. Ela fala: o homem nasceu para a autorrealização e faz parte do grupo social no qual se encontra, a fim de promovê-lo, crescendo com ele. Os problemas eles devem constituir-lhe um meio de desenvolvimento, em razão de serem estímulos, desafios, sem os quais o tédio lhe instalaria nos painéis da atividade, desmotivando-o para a luta. Então, que a gente encare, independente de qual cenário que nós nos encontramos, esses pequenos desafios. Digamos que realmente quem esteja nos assistindo tenha dentro de casa esses pais superprotetores. Então, chegou o momento da gente sentar para conversar, de aos poucos assumir responsabilidades, de auxiliar nas tarefas, de contribuir de certa forma, porque lá na frente vai ser necessário. Ela fala uma questão aqui sobre a evasão. Deixa eu achar aqui. Ela fala assim: partindo de decisões mais simples, e ela fala que esse processo ele pode ser simples, basta a gente prestar atenção e abraçar as oportunidades, né? O exercício da ação, de ações responsáveis, nas quais o insucesso faz parte dos empreendimentos. Ela fala que aqui crescer, progredir, não significa só ter sucesso. Peraí, meu bem, tu vai ter que descer, porque senão eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir falar. A Joana, deixa eu tomar água aqui. A Joana, ela fala que esse processo de transição, ela não é somente flores. Ela tem momentos de aflição também.
que fazem parte para a gente desenvolver esse senso de coragem, esse senso de não desistir, né? De progredir, de perseverar. E no finalzinho ela fala: a fuga, portanto, consciente ou não, no comportamento psicológico, deve ser abolida. Ou seja, nós não devemos fugir, precisamos enfrentar, exercitar a coragem. Por incondizente com a lei do progresso, sobre a qual todas as pessoas se encontram submetidas pela fatalidade da evolução. Então, ela fala que esse processo ele pode ser mais difícil se a gente perder aquele momento, mas ele não é impossível. E que é interessante que nós prestemos atenção, né, nesse tempo de cada um, que não é o mesmo para minha família, que não é o mesmo para o Aloysio. E a vida ela tem essa tendência de empurrar o filho, ou até mesmo os pais, para o progresso. Né? Lá na lei do progresso, próprios espíritos dizem, quando o espírito ele começa a ir muito devagar, ele não retrocede. Ele pode até estacionar um pouco, mas os espíritos vão lá e dão um empurrãozinho, né, para que ele retome a caminhada em direção à evolução. Então esse é o capítulo mecanismos de evacuação, que nós não os desenvolvamos, e sim o contrário. Beleza, querido. Eu vou entrar no nosso tema para a gente não se alongar muito, né? Porque nós temos compromissos e o dever nos impede. Nos impele, não impede. O tema da nossa parte aqui é o capítulo 25. É dentro desse projeto, o Homem Integral, na verdade o projeto é o Ser Integral, pelo espírito de Joana de Ângeles, na psicografia do Divaldo. E o capítulo que coube para nós, o capítulo 25, Ter e Ser. Bom, quando a gente pensa nessa dicotomia, o ter e o ser, realmente é uma grande... traz um burburinho muito enorme dentro de nós. E a Joana vai colocar para a gente, com propriedade, algumas colocações que eu acho muito oportunas. Por exemplo, ela diz que a psicologia sociológica do passado recomendava a posse como forma de segurança. A felicidade era medida em razão dos haveres acumulados e a tranquilidade se apresentava como sendo a falta de preocupação em relação ao presente como com o futuro. Então, esse aspecto sociológico sempre trouxe para nós, seres aqui encarnados, uma busca da gente conquistar o máximo de bens possíveis. Aqueles bens que poderiam nos dar no futuro uma velhice descansada, sem problemas financeiros, como se fosse, olha, agora eu conquistei tudo. E aqui eu vou fazer um parêntese que eu me lembrei exatamente na passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, daquele homem que, tendo feito uma grande plantação, deu uma colheita fantástica. Ele viu que tinha poucos celeiros, mandou então que destruíssem os seus celeiros antigos e construíssem novos. E quando ele fez a sua colheita, ele chegou ao final do dia e falou assim: descansa, minha alma, que de agora em diante poderá utilizar de todos os seus bens. Ao que o Senhor fala, nécio, né? Ou seja, incauto. Como que pode pensar isso? Ainda hoje levarei tua alma. Então, nessa dicotomia ser e ter, nós muitas vezes corremos atrás das posses, das propriedades, das conquistas materiais. Só que a gente não sabe qual o exato momento que nós vamos deixar o plano físico. Então as pessoas costumam conquistar bens, depois elas vão gastando todos aqueles bens conquistados, todo aquele dinheiro arrecadado para custear a sua saúde, que muitas vezes ela perdeu a busca de conquistar tantos e tantos bens. E uma coisa que Joana coloca com muita propriedade também, é que mesmo as religiões, elas sempre preconizando a renúncia ao mundo dos bens terrenos, por outro lado, reverenciavam os poderosos, os ricos,
enquanto adornavam de requintes os seus templos e transformaram em verdadeiros bazares, palácios e museus frios, nos quais a solidariedade e o amor passavam desconhecidos. Então, mesmo as religiões mais tradicionais, que sempre preconizava, né, a renúncia aos bens terrenos, não se apegue tanto aos bens materiais, ela, de certa forma, reverenciava os poderosos, os ricos, né? A gente pode olhar, por exemplo, o Vaticano. A suntuosidade do Vaticano é uma coisa impressionante. E aquele filme, né, de Irmão Sol e Irmã Lua, que retrata a vida de São Francisco de Assis, vai mostrar a diferença, né, de valores que Francisco se deparou quando ele foi chegar até o Vaticano. E aquele choque da realidade, né? Então as religiões ainda trazem essa situação do dízimo, essa situação da arrecadação, não tanto pensando em auxiliar, né, ter uma solidariedade e amor àquelas pessoas que passam por dificuldades, mas para cada vez construir templos suntuosos que são somente frios, né, que nada trazem de bom e de útil, né, para contemplar um coração afetuoso aí que está necessitando de um afeto. Vocês querem falar alguma coisa? Eu tô lutando contra o sono aqui, mas assim. Babi não dorme, não. Às vezes meu olho vai e volta, mas tudo bem. Essa questão do ter e ser, muitas vezes a gente, até quando a gente diz que tem que tem algum problema, né, alguma doença, fala, eu sou doente disso, sou doente daquilo, mas na verdade a gente está doente, né, temporário. Então a gente se preocupa. O Joana a gente fala muito no livro, vários livros dela, a maioria. Mas tem um livro chamado Psicologia da Gratidão, que ela foca muito a questão da prioridade, né? A parte terrena aqui ela é necessária para a gente ainda, que a gente precisa aprender muito. Mas ela fala muito do desapego, da prioridade, da questão de você priorizar a sua saúde espiritual, sua saúde mental, psicológica, né? A parte mais do plano espiritual em si, você se conhecer, né? Aceitar. Inclusive eu vou falar sobre isso daqui a pouco, que é falar da identidade, né? A reconquista da identidade. E fala muito disso, do autoconhecimento, de priorizar essa parte, não esquecer, por exemplo, você está com um problema psicológico. Um problema psicológico como a depressão ou a ansiedade de tantos outros, não só envolve o psicológico, envolve a alimentação, envolve a sua rotina. Então, tudo é um conjunto. Você tem que ir atrás de um médico, ou um psiquiatra, um psicólogo, ou até um gastro, pode até problema ser de intestino, então estômago. Então, é tudo um conjunto, né? Mas não é só uma coisa, não é só outra, né? Tem que ser tudo com equilíbrio, tem que ter um exercício físico, uma caminhada. Depende do seu limite, do seu corpo, né? Tem que respeitar. E também temos que respeitar a nossa mente. Então, é tudo um conjunto de coisas que tem que andar em conjunto, tem que andar junto. Nenhum pode andar separado do outro. Às vezes esquece do corpo e só lembra do parte espiritual, de só estudar. Nem praticar no dia a dia, nem faz. Só faz estudar e não coloca aquilo em prática, não externa aquilo, né? Não ensina, não orienta ninguém, só guarda para si. E esquece do seu corpo, da sua saúde, da sua alimentação, né? A Joana vai continuar dizendo assim: cunhou-se o conceito irônico, de que o dinheiro não dá felicidade, porém ajuda a consegui-la. Ela fala, ninguém o contesta, no entanto ele não é tudo. Muitas pessoas, principalmente os mais materialistas, eles buscam arrecadar, né, conquistar maiores e maiores bens que vão servir, se ele tiver muitos herdeiros, como um problema doloroso quando ele estiver no plano espiritual, pela disputa que aqueles bens vão trazer, sobretudo quando a família é numerosa. E, na verdade, aqueles bens que ele amealhou com tanto trabalho, com tanto sacrifício, serve muitas vezes para a desagregação de uma família que aparentemente se dava muito bem. A gente diz aparentemente porque é nessas horas que as pessoas mostram realmente quem são.
E tem até um ditado que fala assim, né, que você quer saber a respeito de uma pessoa, dê um poder a ela, quem é aquela pessoa. E também dê dinheiro àquela pessoa, para você ver até que ponto ela é benevolente ou não, né? E coloca também que, infelizmente, esquece-se muitas vezes do mecanismo de nós buscarmos a real essência nossa, que é o ser. Porque quando a gente vem para cá, a gente, né, nasce despido, não trazemos nada, a gente nasce chorando, com fome, com frio, sem roupa, e a gente vai conquistando as outras coisas ao longo do... E a gente esquece do principal, que para que nós estamos aqui encarnados. É para nos melhorarmos a cada dia, para buscar a nossa transformação espiritual. Isso é fundamental. Não só conquistar os bens materiais, que como a Babi falou, os bens materiais eles fazem parte do nosso processo. Não dá para a gente pegar, se a gente pegasse assim todos os nossos bens e fosse distribuir aos pobres, aí nós seríamos um peso para a sociedade, porque é a gente que estaria na mendicância. Entende? Então você usar os seus bens de uma forma útil e lembrar de um preceito que eu sempre trago, né, que eu aprendi com uma professora de filosofia, que ela falava assim: nós podemos possuir tudo, só não podemos ser possuídos por aquilo que temos. Porque quando nós possuímos sem sermos possuídos, nós não nos perderemos na nossa vida espiritual. A gente teria mais coisas para colocar, mas também o tempo vai correndo e eu vou deixar, se vocês quiserem fazer alguma consideração, depois passar para a Babi também. Diga aí, meu filho. Você gosta de falar? É bastante ensinamento, né, Luiz? A gente ficava a noite inteira com um capítulo só desses Sim. Aqui. Eu ia dormir aqui na só live esse já dava para ficar falando aí. Essa filosofia que a Joana traz do quanto nós insistimos na sistemática de ter do que ser, de parecer do que ser, eu acho que assombra a sociedade de modo geral no nosso tempo, né? A gente tem aí as redes sociais e muitas pessoas se preocupam em parecer, né? Vender aquela felicidade, vender aquela vida feliz, né? Que não tem problemas, que tem tudo que precisa, quando na verdade a gente sabe que a vida não é isso. A gente sabe que a felicidade não é a ausência do sofrimento, né? A gente sabe que a felicidade é essa educação que a gente encontra, né? Enfim, fonte de várias ordens, para poder administrar todas essas questões que a gente enfrenta. E dentre as inúmeras frases, mensagens que a Joana passa, que me chama muita atenção, tem uma que a gente acabou de compartilhar essa semana nos stories, que a Joana fala para o Divaldo que no fim da existência dele, né, quando chegar o último dia da existência dele nesse corpo, ele ia prestar atenção e se dar conta de que tudo, né, os problemas, o sofrimento, as pessoas e inclusive o mundo, nada mais foram do que mecanismos e ferramentas para que ele progredisse, para que ele, aonde ele se encontrasse, pudesse evoluir. E que para cada um essa realidade ela é completamente diferente, porque é relativa, depende da caminhada daquele espírito, depende do porquê ele veio para a Terra, quais são as metas, quais são as expiações, para o que ele se comprometeu. E ela fala que o principal desafio do ser humano vai ser ele mesmo, né? Vai ser ele se encontrar com ele mesmo, vai ser ele trabalhar as suas questões, as suas más tendências, suas más inclinações. Então, esse é o desafio. Ótimo. É só fazer o comentário antes de passar para você, Babi, o comentário do João. A ideia é não condicionar a felicidade total da vida aos bens materiais. Isto não é apologia à miséria.
e a Daniele concordou com ele, é necessário dar a devida importância a cada coisa, com certeza. Nem só de pão vive o homem, né? Pode ir, Babi, sua vez. Bom, corrigindo aí a parte que eu disse que era a 8ª, é a 6ª, tá, gente? Ainda. É a 6ª parte. Ô, Babi. É porque eu Esse projeto vai até maio, tá, eu fui gente? na Só 8ª pra vocês parte, saberem. aí eu não tava condizendo com os capítulos, eu voltei, né? Aí 6ª parte ainda, tá? Só para completar, esse projeto, né, o Ser Integral, ele vai até o mês de maio. Então, nós temos ainda março, abril e maio, mais 3 encontros dentro desse projeto, o Ser Integral. Bom, gente, minha parte aqui, né, que eu vou falar, tem tudo a ver, né, porque cada capítulo, ela tem vários aspectos que se completam. Então, essa questão da individualidade, da identidade, de cada um ter um tempo, de cada um ter uma maturidade diferente, né? Eu vou falar sobre a reconquista da identidade. O que é identidade, né? É algo mais profundo do que a gente imagina. É mais a nossa essência, né? Então, ela começa falando aqui, a imaturidade psicológica do homem leva-o a anular a própria identidade, face aos receios em relação às lutas e ao mundo nas suas características agressivas. A timidez confunde-o, fazendo com que os complexos de inferioridade lhe aflorem, afastando-o do grupo social ou propelindo-o à tomada de posições que lhe permitam impor aos demais. A violência latente se lhe desvela, disfarçando os medos que lhe são habituais. Então, a questão da imaturidade psicológica, né, é falta de conhecimento de si mesmo, né? E Anderson falou aí de um exemplo de rede social, que inclusive vou colocar aqui também, porque a gente escuta tanto, não é que escutar os outros seja ruim, mas às vezes a gente toma aquilo como uma verdade, a gente não se conhece, escuta alguém dizendo, tu não é inteligente, tu não vai dar certo, né? Isso não é para você, isso não sei o quê. Claro que existem situações em que a espiritualidade manda pessoas no teu caminho que realmente dizem alguma coisa que você precisa ouvir, mas a gente precisa filtrar. Se a gente escutar tudo, se a gente ouvir tudo, acreditar em tudo, não filtrar, não questionar, isso é verdade, eu não sou assim. A gente não se questiona, a gente acredita em tudo, né? Às vezes a gente começa um projeto novo, algo novo, alguém vem na tua porta e diz, isso vai dar errado, isso não é para você. Aí na hora a gente desanima e para. Estaciona, acha que não vai dar certo, acha que não é capaz mais de fazer nada, né? Acredita naquela pessoa. E eu lembro de uma live que Flavinha falou, nunca mais esqueço. Não tem nem sentido você ouvir outra pessoa, porque aquela pessoa também está aprendendo, também é perfeita. Então não tem nem sentido você acreditar naquela pessoa, porque ela também está aprendendo como você, né? Então, fala da timidez, fala dessa questão da ilusão, né? De você se espelhar em alguém que, por exemplo, você se espelha em alguém que, aquela pessoa venceu na vida, aquela pessoa tem dinheiro, né? Aquelas ilusões. Fez faculdade, é doutor, isso e aquilo, você se espelha naquilo, achando que aquilo ali, você tem que ser igual àquela pessoa, você tem que ter aquela meta de vida, achando que o sucesso é aquilo, né? Eu já vi um vídeo de Anete falando que o sucesso na vida, você ser bem sucedido, não é você ter um carro, não é você ter uma casa, não é você ter o maior sonho do mundo, né? É você ter um propósito. Por exemplo, eu posso ter um sonho de ser mãe, a outra pessoa pode ter um sonho de ter um lar pequenininho, simplesinho. A outra pessoa pode ter um sonho de, sei lá, arrumar um trabalho simplesinho ali, ter o seu dinheiro, né? Então não é questão do que é questão do que, qual é a energia que você coloca ali, que te faz feliz, na verdade. Então esquece um pouco disso no dia a dia. Se espelha em pessoas muitas vezes que nem sentimentos morais tem, nem atitudes morais tem. Às vezes aquela atitude daquelas pessoas não são boas para você, não são boas influências, e você acaba acreditando naquilo, que aquilo é uma verdade, é aquele que você tem que seguir, né? Acredita naquilo, e você não é você é só o espelho dos outros, você vê os outros falando isso e aquilo, agindo daquele jeito, e você acaba agindo da mesma forma.
achando que você é aquela pessoa, mas não é. Então, sua identidade não fica formada, não fica ali. Você não se concentra em se conhecer, você apenas olha o externo, não olha o interno. Não sei se você está conseguindo compreender, né? Pode começar. Sim. Quer falar, Luísio? Não, só ler o comentário do João Carlos aqui. Essa falta de maturidade pode também estar ligada a traumas de infância, ou como o Anderson disse, a superproteção. Essa identidade nossa, né, que a gente às vezes, nós temos o lado de estar vibrando de alguém aí. Acho que é da Babi. Vou tirar o fone. A gente acaba se espelhando em alguém, né? É natural você se espelhar numa personalidade, num cantor, numa cantora. A gente costuma a ter os fãs, né? A gente acaba tendo fã, até no meio espírita, né? Quantos, eu sou fã de fulano, fã de Beltrano. Eu lembro uma coisa muito particular dessa questão de identidade, que uma vez o Arthur Valadares veio fazer uma palestra num centro espírita aqui de Araraquara, e o Vitor adorava assistir as palestras do Arthur, e a gente foi, o Vitor, uma amiga do Vitor também, que também gostava demais do Arthur, foram entrar assim, foram assistir essa palestra nesse centro espírita. E eu cheguei para o Arthur e falei, Arthur, discípulos de Arthur. Ele falou, não, discípulos de Jesus. Eu sou apenas um instrumento. Então a gente não tem que se espelhar em ninguém, a gente tem que usar as pessoas como referência, né? Qual que é o nosso modelo e guia? É Jesus. O resto são, como é que a gente poderia falar? São lantejoulas do mundo, né? Não tem o brilho e a luminosidade do nosso Mestre Jesus. É verdade, vamos continuar aí. Aqui, discípulo espírita, sábio. A verdadeira riqueza é a ausência de necessidades. Não é isso, Babi? Sim, com certeza. Concordo com o sábio. Então, vamos continuar aqui o nosso raciocínio. Falando de identidade, da reconquista da identidade, né? Então, tem outro trecho aqui do capítulo 24, fala o seguinte, né? Vulnerável aos acontecimentos do cotidiano, sem identidade, é pessoa de difícil relacionamento. Vez que tem preocupação de agradar, não sendo coerente com a sua realidade interior e mutilando-se psicologicamente, abandona sem escrúpulos os compromissos, situações, as amizades, né? Que de momento lhe pareçam desinteressantes ou perturbadoras. Então, é algo que ele deixa de procurar o que ele realmente gosta, o que realmente quer da vida. Não tem um sonho, não tem um propósito, não sabe por que está aqui, né? Acaba se distanciando ou até acaba chamando um pouco de atenção, porque a gente sabe que quando a pessoa chama muita atenção ou a pessoa se isola é porque ou muita falta ou muito excesso, né? Joana de Ângeles fala que é sinal de desequilíbrio. Quando você faz muita coisa, é falta de alguma coisa. Quando você não faz nada, é porque realmente é preocupante a situação. Então, você se isola, você não procura saber o que você realmente quer, não se preocupa com os seus sonhos, com a sua identidade real, o que você realmente precisa viver, precisa se conhecer, você não se preocupa com isso, né? E tem uma parte aqui bem interessante. Cadê? Cada criatura é a soma das próprias experiências culturais. Então, todos nós somos conjunto, né, resultado de nossas encarnações passadas, nossas vidas passadas, nossa família, nosso meio social, nossa cultura, né, intelectual, moral e religiosa. O seu arquétipo é caracterizado pelas suas vivências, não sendo igual ao do outro. Então, você pode viver a mesma situação da outra pessoa, mas a outra pessoa vai enxergar de outra forma diferente, não é da mesma. Então, você pode estar ali junto com eu, Anderson e a Luísa, assistindo uma palestra, mas cada um ali vai ouvir e vai entender de uma forma diferente, vai aprender de acordo com o que viveu, de acordo com o que tem na sua mente, sua maturidade. Então, não é igual, ninguém é igual. Como a gente sempre falou no início da live, todo mundo tem um tempo diferente, né? Eu vou entender de uma forma, eu preciso aprender isso.
né? Eu precisava ouvir isso, mas esse ponto eu preciso melhorar. E Anderson, eu preciso melhorar na questão da memória, brincando aqui, né? Preciso realmente colocar uns papéis ali. Isso é bullying. E a Luísa, paciência, né? A tolerância aí, como a gente fala. Aí, a sua identidade e, portanto, a individualidade real, modeladora da sua vida, usufrutuária dos seus atos e realizações. Então, cada um escuta de uma forma, sente de uma forma diferente, né? Tem que procurar aí ter esse norte, se interessar, ter a vontade e o esforço de se conhecer. Porque não tem, o Joana fala muito, não tem como resolver um problema se você não procurar saber como é que eu posso resolver, o que realmente está acontecendo, né? Você vai fazer uma prova de uma escola, uma faculdade, você tem que estudar tudo que tem ali. Você não vai fazer uma prova sem saber de nada, você tem que entender. Então você tem que se entender. Opa, Luiz, já aconteceu comigo também. Equilíbrio. Eu bati no tripé aqui, quase que derrubo o celular. Isso é o sono batendo, gente. Não é sono, não. Eu ia comentar no comentário do João Carlos aqui, mas desculpa aí. Relaxa. Então a gente precisa se conhecer, né? Ter esse esforço, essa vontade de se conhecer. E esse processo a gente sabe que é bem longo, não é só encarnação, é várias e várias e várias. Se a gente realmente querer ter a vontade de mudar em um aspecto apenas ou em dois, tá tudo bem, né? A próxima encarnação a gente vai seguindo aí a escadinha devagarzinho. Mas tem que ter a vontade. Porque às vezes a gente está num local fingindo que está bem, que a gente fez muito isso, tenho certeza que teve situações em que a gente não estava bem e dissemos que estávamos bem, para não incomodar ninguém ou para, né, aquela dificuldade de realmente colocar para fora. Não sei se algum de vocês teve essa dificuldade, mas pelo menos na minha parte eu tive, né? Estou aprendendo ainda a colocar para fora. Então, isso tem uma consequência hoje. Como o Anderson falou e a Luísa. Tem coisas na infância aí. Na Chiana é impressão minha, gente. Acho que é Instagram. Teve situações aí na infância, né, em que a gente não resolveu, deixou de lado. Quando chega numa fase adulta, vem tudo à tona. Principalmente quem aí procura terapia, né? Porque aí as caixinhas vai se encaixando aí, tudo direitinho, organizado. Aí você vai vendo, vai enfrentando, vai enxergando no dia a dia. E realmente tem que fazer isso. É bem difícil, bem doloroso encontrar essas caixinhas que você fechou e está se abrindo, né? Então, no meu outra partezinha aqui, pra gente também não se alongar muito, porque vai ficar muito assim, redundante, porque a gente falou isso. Isso é só um complemento, na verdade. Então, a gente já falou sobre isso. Então, tem essa questão aí das vivências reencarnatórias, de toda uma infância, da sua individualidade, é isso. Você é muito mais além do que a gente imagina. A gente foca muito no externo e esquece no interno. E tem que se preocupar em se conhecer para entender o que a gente está passando, quais as nossas deficiências, os nossos limites, o que a gente precisa, o que a gente não precisa, né? Alguém falou aí em coragem e medo, né? Eu ouvi uma pessoa falando, não tem como você, por exemplo, se motivar, aprender, esperar a motivação chegar para você ter motivação, para você fazer algo, não. Você faz alguma coisa de motivar, você faz uma coisa do jeito que está. A motivação vai vindo aos poucos. A mesma coisa é a coragem, né? Você tem que fazer com medo. Você não pode esperar a coragem chegar. A coragem vem ao longo do caminho, a mesma coisa, a paciência, né? Aqueles primeiros momentos você quer xingar alguém, você vê no pensamento, quer xingar fulano, mas aos poucos você não vê mais esses pensamentos. Você vê, Deus lhe abençoe, irmão, vem na mente, né? Deus lhe abençoe. Então você já está evoluindo, né? Já é um avanço, não é verdade? E é ótimo quando acontece isso, gente, quando não vem nem pensamento algum ruim, né? Mas infelizmente por enquanto tá vindo ainda. Mas pelo menos se não sair na boca, né, não xingar ninguém, já tá tudo certo, já é um avanço. Então tem até uma parte interessante aqui para finalizar, né, a questão da aceitação. Para a gente superar algo, para a gente avançar um passo, temos que aceitar, temos que entender, para poder a gente começar a ter aquele planejamento, né, de como eu começo a mudar, como eu começo ali ou aqui, como é que eu dou o próximo passo.
não é? Então fala de uma parte bem interessante aqui também. Os insucessos e preocupações durante a empresa tornam-se inevitáveis e são eles que dão a verdadeira dimensão do que significa lutar, competir, estar vivo, ter uma identidade a sustentar. Então você não vai atrás de sofrimento, mas a dor que chega à sua porta, ela lhe fortifica. De início a gente não entende nada mesmo, acha que a vida é injusta, que Deus não está comigo, eu estou sozinho, né? Mas depois você entende, né? Começa aos poucos, os dias vão passando e você vai entendendo, fulano fez por quê? Porque fulano falou aquilo, aí você vai entendendo cada pecinha do quebra-cabeça. E no final, quando a dor vai embora, você fica bem mais forte. Aí Deus fala, esse ser humano aí, esse meu filho aí, vai conseguir enfrentar a próxima, ele está mais forte, então ele consegue passar. Então chega outra, né? E é sempre assim. Então a aceitação faz parte do amadurecimento íntimo, no qual os inestimáveis bens da vida assomam a consciência, que passa a utilizá-los com sabedoria, engrandecendo-se na razão direta que os multiplica. Aí no finalzinho fala, só para finalizar aqui, para vocês fazerem seus comentários. Cadê? Aceitando-se como se é, possui-se estímulos para autoaprimorar-se, superando os limites e desajustes por educação, disciplina e lutas empreendidas em favor de conquistas mais expressivas. Somente através da aceitação da sua identidade sem disfarces, o homem, por fim, adquire um amadurecimento psicológico que o capacita para uma existência ideal libertadora. Né? A própria identidade é a vida manifestada em cada ser. Então, cada um tem a sua identidade, sua forma de ver as coisas, sua forma de aprender, de falar, de se comunicar e sentir de uma forma diferente, né? O tempo de amadurecimento. Eu posso passar pela mesma situação que vocês dois, mas eu tenho um tempo diferente. Eu posso passar meses e anos para superar. Mas Anderson pode passar meses, ou 2 meses, 3 meses. A Luísa um pouco menos. Então, depende muito de cada um. E aí vai passando pelas dores, vai crescendo, vai ficando mais forte, vai chegando mais, que sempre vem, a gente precisa, né? Mas Joana sempre fala, o sofrimento faz parte, a dor faz parte, né? O sofrimento é opcional. A gente pode sentir a dor, mas continuar sorrindo, continuar com fé, com coragem. E a gente veio para ser feliz, a gente não vai ficar chorando, sofrendo aqui, né? E ela sempre enfatiza isso em todos os livros dela que ela fala. Então é isso, gente. Podem falar se quiserem. Eu sei que o sono aí tá batendo aí, eu sei. O João Carlos falou que quando essa perda de identidade leva à mutilação moral, corre o risco até de comprometer a evolução reencarnatória. O livro Lírios da Esperança está repleto de exemplos. E aí eu perguntei ao autor, e entre Sávio e João Carlos, né, o discípulo e o consolador unidos, né? O Sávio diz o autor é Vanderlei S. de Oliveira e Hermance Dufour é a editora. Se o Vanderlei é o médium, eu acho que a Hermance deve ser é o espírito. É a editora Hermance Dufour e o espírito Hermance Dufour também. Corrigindo aqui, obrigado Sávio e João Carlos. Entendi, beleza. Muito bem. Você que está no comando da live, passe a bola então. E aí, Anderson, tem algo a falar? Finalizar aí as considerações finais. Sabe que na fala da Babi, que, né, como a Joana é fenomenal, ela sempre vai... Tem um barulhinho. Não é meu já. Tirei o fone. Tá. Será que é o meu, gente? Não, eu não estou ouvindo nada, estou tranquilo. Então é eu mesmo, eu continuo. Tá, enfim. A fala da Babi me lembrou muito uma frase que era o bordão. Não sei se o Luiz vai lembrar. E como eu não tenho assistido muitas lives deles, eu não sei se ele tá falando com frequência. Mas o Marlon lá do Espírito de On, ele fala muito que mar calmo não faz bom marinheiro. Então, a gente vai sim passar por essas dificuldades, mas a gente precisa ressignificá-las, né? Enxergar como uma oportunidade.
Até num dos vídeos do IGTV que o João postou essa semana, eu acho, ele fala muito sobre o Chico, e ele falou de uma história que Chico falou por um casal, da importância do evangelho no lar, e o Chico falou para aquele casal que se eles fizessem o evangelho no lar todos os dias, no último evangelho do lar do 6º ano, eles ganhariam um presente. E aí eles fizeram o evangelho no lar, e quando chegou no último evangelho, deu lá meia-noite e não aconteceu nada. E aí parece que a casa deles foi assaltada e o ladrão roubou um diamante, uma pedra preciosa que tinha no apartamento daquele casal. E eles procuraram o Chico, né? Aflitos, questionando o Chico. Poxa, a gente fez o evangelho certinho 6 anos, todos os dias, e o presente, que era para ser um presente, acabou sendo uma perca, né, grande, valiosa, porque era um diamante que vinha sido levado e cultivado de gerações e gerações. Então ele tinha muito tempo na família. E aí o Chico falou que aquele diamante, ele era alvo de mais de 100 obsessores que estavam dentro daquela casa. Há anos que estava sendo trabalhado. E durante esses 6 anos, esses obsessores eles foram evangelizados. E restaram muitos poucos, que agora com o tempo eles vão acabar se evangelizando. Então, às vezes, no maior do sofrimento, né, na maior das dificuldades, existem os maiores aprendizados, as maiores libertações, que nem a Babi falou. Então, vai muito da maneira da gente interpretar. Muitas vezes, como a Babi mesmo falou, a gente não vai entender. A gente vai culpar Deus, vai culpar, enfim, o ser divino que a gente crê, mas a gente vai demorar a entender o real significado dos nossos sofrimentos e das dificuldades que a gente passa. E parou o barulho. Agora voltou. Agora parou de novo. Deve ser Instagram, gente, porque toda vez que alguém fala, eu tiro o som. Entendeu? Eu tiro o som. Deve ser Instagram. E é só o administrador que pode tirar o som. Os convidados não. Aperte o mute enquanto o Anderson fala. Só você consegue tirar o som. Só eu consigo. Mas tudo bem. O que importa é que a mensagem está sendo passada. E aí, minha gente, então... diga aí a Luiz, o Anderson, divulguem seus trabalhos. A Luiz precisa sair, né? A cada um de vocês, né, Babi, Anderson, cada um de vocês que já esteve aqui, já passou aqui por esse encontro espírita, convidá-los para estar conosco. Não necessariamente nós 3, mas a gente vai se revezando ao longo dos anos. Dos meses. Dos anos tá bom. Se Deus quiser. A gente vai revezando na segunda quarta-feira de cada mês, às 20h30, pelo menos até o mês de maio. Depois de maio para frente, a gente vai pensar talvez um outro projeto, um outro formato, outro horário, mas vamos ver como que a gente vai se organizar. Pelo menos até maio, esse projeto é o Ser Integral, a segunda quarta-feira, das 8h30 às 9h30. Eu agradeço a cada um de vocês, convido para estarem daqui a pouquinho, a 15, 20 minutos, lá no nosso perfil Reflexões Aloísio, para conversarmos um pouco sobre novos casos de Jerônimo Mendonça, o livro de autoria do Nicola Fratari Neto. Tá bom? Certo. Anderson, divulgue aí seus trabalhos rapidinho aí para a gente liberar o estagiário. Gente, eu queria agradecer a oportunidade aos espíritos, a Jesus, a vocês que são parceiros aí de bastante tempo, graças a Deus, que a gente possa continuar com esse projeto. Quanto mais conhecimento a gente puder promover, não digo que nós somos donos dele, mas né, a própria Joana, os espíritos que nos presenteiam com essas obras. Quem tiver interessado em estudar, nós estamos estudando lá no perfil do Gurizada Espírita outra obra da Joana, que é chamada Luz nas Trevas. Os estudos acontecem, na verdade, toda segunda-feira, às 8h30. Aos sábados a gente estava fazendo live musical, mas enfim,
gente meio que deu uma estacionada, mas pretendo voltar, se Deus quiser e Ele quer. E é isso, muito obrigado. Fiquem com Deus e passo a bola para ti, Babi. Gente, minhas lives de Ser Espírita acontecem todos os domingos às 4h30 da tarde. E tá pedindo de Jesus, gente, as lives vão voltar de manhã. Eu tô me organizando, demorando aí, mas tá corrido. E palestra online voltou rapidinho aqui. Semana que vem, quem vai estar conosco é a Flavinha. É toda terceira quinta-feira de todo mês, das 8 às 8h40. Tá pedindo de Jesus, certo? Semana que vem ela vai estar conosco, fazendo palestra aí, explanando seus conhecimentos. Então, muito obrigada aí pela companhia de vocês. Uma ótima noite. Vamos acompanhar a Luísa agora, né? O segundo tempo, né? Do estágio dele aí. Então, vamos acompanhar. Beijo para todo mundo. Tchau. Boa noite. Eita, a prece. É verdade, a prece. Uma prece. Babi se empolgou em dizer que a Luísa é estagiária. É, se perdeu. Então, meus queridos amigos, vamos fechando os nossos olhos, fazendo uma respiração profunda e devagar, inspirando pelo nariz, soltando pela boca, levando o nosso pensamento a Jesus, aos bons espíritos, com o coração repleto de gratidão por mais uma oportunidade de nos melhorar, que possamos colocar em prática todos os ensinamentos que nós aprendemos aqui nessas lives, de muita oportunidade, de muito trabalho. Para encerrar, então, os nossos estudos, eu convido vocês a orarem conosco a oração da Ave Maria e que tenhamos uma excelente noite, um bom descanso, um excelente dia de trabalho no dia de amanhã, e ao nos desdobrarmos através do sono, possamos continuar estudando, continuar trabalhando, porque o que precisa descansar é o corpo físico e não o espírito. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus e de todos nós, orai por nós pecadores, agora e na hora do nosso desencarne, hoje e sempre, e que assim seja. Que assim seja, minha gente. Vamos lá. Encerrando aqui. Até mês que vem, aqui no Encontro Espírita. Sejam bem-vindos aí, novos seguidores que chegaram aí. Tá? Estejam sempre conosco aí, fiquem à vontade e compartilhem as lives. Porque a mensagem aqui é de Jesus, não é da gente, né? Então vamos lá. Boa noite a todos. Beijo, buenas noites, como você fala. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau.